Olá, tudo bem? Eu espero que todas e todos estejam muito bem. Eu sou a professora Michele Pilon, professora de língua portuguesa, e nós da EJA Complementar vamos iniciar o Trilhas de Aprendizagens 2, aula 1. Quem ainda não retirou a apostila na escola, peço a gentileza de procurar os coordenadores, porque todos os professores já vão iniciar, tá? Com a segunda apostila. Então, hoje nós vamos trabalhar as páginas 12, 13 e 14. Atividade 1, da página 12. Leia o texto e responda as questões. Pesquisa identifica comportamentos de risco e proteção para a Covid-19. Distúrbios do sono e da alimentação, além de necessidade de sair de casa, foram problemas relatados no segundo ciclo do inquérito. Então, como a gente já trabalhou a estrutura de um texto, né, jornalístico, informativo, lembrando que esse primeiro, onde as letras estão em negritos, é o título, né, depois vem o subtítulo, né, e depois vem o assunto, o texto em si, né. Então, o subtítulo Distúrbios do sono e da alimentação, além de necessidade de sair de casa, foram problemas relatados no segundo ciclo do inquérito. Aí tem a data, né? Sexta-feira, 29 de maio de 2020, 22h06. E a última atualização foi segunda, dia 1º de junho de 2020, tá? O Ministério da Saúde quer entender como a população está enfrentando a pandemia. Para isso, entrevistou mais de 2.000 pessoas no segundo ciclo da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Covid-19 Vigitel. Chamou a atenção o fato de que 41,7% dos entrevistados apontaram distúrbios do sono, como dificuldade para dormir ou dormir mais do que de costume, e 38,7% relataram falta ou aumento de apetite. Além disso, 87,1% dos adultos precisavam sair de casa ao menos uma vez na semana anterior à data da entrevista. De acordo com a coordenadora geral de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, Luciana Sardinha, os 2 ciclos da pesquisa foram muito importantes para o monitoramento do cenário atual. Essa pesquisa é muito oportuna para o momento em que estamos vivendo. Os resultados que obtivemos com ela vão nos ajudar a entender de que forma a população brasileira está enfrentando a pandemia, explicou Luciana. Entre os principais motivos que levaram as pessoas a saírem de suas residências, destacaram-se compra de alimentos, 75,3%, trabalho, 45%, procurar serviços de saúde ou farmácia, 42,1%, tédio ou cansaço de ficar em casa, 20,5%, ajudar um familiar ou um amigo, 20,2%, e visitar familiares e amigos, 19,8%, praticar atividades físicas, 13%, caminhar com animais de estimação, 5,6%, moradores com idades entre 35 e 49 anos, 89%, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 89% foram os que mais saíram de casa. A pesquisa também apurou a frequência com que os problemas relacionados à saúde mental, então a gente já estudou sobre saúde mental, né? Quem não recordar sobre esse assunto, tem uma aula, né, que eu deixei no meu canal, pode assisti-la. E tem também a coordenação gravou a nossa live com a psicóloga Carolina, tá bom? E com a professora Rosângela. Então, vocês podem assistir. Incomodaram os entrevistados nas 2 semanas anteriores à data da entrevista. Entre os que foram ouvidos pelo inquérito, 35,3% responderam falta de interesse em fazer as coisas, 32,6% disseram se sentir para baixo ou deprimido, 30,7% sentiram cansado, com pouca energia. 17,3% descreveram lentidão para se movimentar ou falar, ou estar muito agitado ou inquieto. 16,9% relataram sentir dificuldade para se concentrar nas coisas. E 15,9% disseram se sentir mal consigo mesmo ou achar que decepcionou pessoas queridas. Ou seja, né? Nesse tempo aí de pandemia, houve um desequilíbrio emocional, né? Mental, desequilibrou sono, apetite, emoções, sentimentos, né?
Para o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância em Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário, a questão da saúde mental é muito importante e merece atenção especial. Eventos relacionados à saúde mental muitas vezes são colocados de lado numa situação como a que estamos vivendo, mas é fundamental serem monitorados e acompanhados, afirmou Macário. Sobre as práticas de higiene recomendadas para a preservação de contaminação pelo coronavírus, o segundo ciclo da pesquisa apontou que o percentual de adultos que relataram higienizar as mãos e objetos tocados com frequência foi maior em mulheres. Olha, 88,6%. Essa pesquisa foi feita nos dois ciclos da pesquisa. Essa pergunta foi feita nos dois ciclos da pesquisa e a porcentagem de pessoas que segue as práticas de higiene aumentou de 82,7% no primeiro ciclo para 84,6% no segundo ciclo. O segundo ciclo da pesquisa Vigitel Covid-19 foi realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, entre os dias 25 de abril e 5 de maio de 2020, e entrevistou 2.007 pessoas com 18 anos ou mais em todo o país. O monitoramento sistemático dos riscos em saúde pública auxilia os gestores na adoção de medida de modo a reduzir o número de pessoas afetadas. Então, esse texto está disponível, né? Aí tem o endereço e o acesso foi dia 1º de junho de 2020. Então, vamos responder. Se vocês precisarem, releia, né? É muito bom que quando vocês vão fazer alguma atividade que peça a interpretação do texto, então na primeira vez a gente lê, né, na íntegra, e depois a gente lê com mais cuidado, e toda vez que você relê, você vai encontrar detalhes que passou despercebido, tá? Numa leitura mais corrida. Qual é o assunto tratado no texto? Então eu quero que vocês escrevam sobre o que o texto fala. B, qual é a data da publicação do texto? Porque ela precisou ser atualizada. Então, assim, qual é a data em que foi publicado o texto? E o porquê ela precisou ser atualizada? Qual o motivo que trouxe, né, a necessidade dessa atualização? Quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa? Procurem no texto, tá? D, qual é o porcentagem das pessoas que... Então, está no texto também, não tem como decorar. Vai lá, busque e coloque. Qual o percentual de pessoas que apontaram distúrbio no sono? Coloque nesse quadradinho. Qual o percentual de pessoas que relataram falta ou aumento de apetite? Quando a gente fala distúrbio do sono, a gente está falando de aumento ou diminuição, né? Ou que perda de sono ou que aumentou o sono, tá? Ou seja, houve um distúrbio, ou para mais ou para menos. E na segunda ali, relataram falta ou aumento de apetite também, né? Esse distúrbio de apetite ou aumentou ou ficou sem, né? Diminuiu. Coloque nesse quadradinho. E no último, adultos que precisavam sair de casa ao menos uma vez na semana anterior à data da entrevista. Está no texto, tá? Todos esses dados estão no texto. E aí, de acordo com a pesquisa, qual foi o maior motivo que levou as pessoas a saírem de casa? Ou seja, compare o percentual maior e coloque o percentual e o porquê. Qual é o motivo, né, que eles saíram de casa? Na página 14, a pesquisa menciona alguns problemas relacionados à saúde mental das pessoas, né? Até parei e pedi para vocês assistirem, né, a live que fizemos com a psicóloga e com a professora, ou assistir a minha videoaula que eu explicava, né, sobre saúde mental. Então, nesse texto ele fala, assim, sobre a saúde mental em dois pontos, né? E quais são os problemas relacionados à saúde mental que ele menciona no texto. Então, então, é só fazendo um adendo, existem perguntas que ela te remete, ela te questiona sobre o texto, que o autor do texto menciona como saúde mental, e não o que você acha que são, ou quais doenças são relacionadas à saúde mental. Então, uma coisa é perguntar para você, outra coisa é pedir para você localizar no texto
o que está pedindo, entendeu? Então, nesse caso, ele está falando, a pesquisa menciona, então você vai encontrar dentro desse texto a saúde mental que ele fala, tá? Que ele relaciona. Não o que é, porque você pode colocar uma doença ou algum problema relacionado à saúde mental que seja realmente relacionado à saúde mental, mas que ele não mencionou, então estaria errado, tá? Então a gente sempre tem que ficar atento a isso. Se pede o texto ou se pede sua opinião. G. A pesquisa apontou que o percentual de adultos que relataram higienizar as mãos e objetos tocados com frequência foi maior em mulheres, 88,6%. Por que você acha que isso acontece? Então, uma boa reflexão aí. Por que que essa carga, né? A gente ele está mostrando, a pesquisa mostrou que o número maior, né, de limpeza, de excesso de higienização veio das mulheres, né? Essa frequência maior foi em mulheres. Por quê? Que relação vocês fazem isso com o nosso cotidiano? Na página 14, e você? Como está lidando com essa pandemia? Ó, perceba que já essa questão é uma resposta pessoal, não está pedindo para você retirar do texto, ó. Como você está lidando com a sua pandemia? Está saindo de casa? Está dormindo e se alimentando bem? Escreva um pequeno texto sobre como você está passando por este período. Fale sobre as vantagens e desvantagens provocadas pelo isolamento social. Então, só retomando a aula de narrativa, como ele está pedindo para você narrar, né? Então, aí você vai narrar como um narrador personagem, né? Não tem como você observar e contar a sua vida. Então, você vai narrar em primeira pessoa, né? No caso, seria eu. Então, um grande abraço, bom estudo, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.